Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso Jornada Trader. Eu sou o Rafa Mendes, essa é a aula de número 105. E agora, gente, a partir dessa aula eu vou falar apenas dos setups que o Michael, né, o ICT desenvolveu e passou aí, compartilhou com todo mundo, tá? Eu vou começar pelo setup que ele considera mais importante. Um dia fizeram uma pergunta para ele: se você fosse escolher apenas um setup, só uma coisa para você fazer todos os dias. Aí ele criou o One Setup for Life, né? O único setup para a vida. É basicamente o que eu faço todo santo dia durante as minhas lives. Obviamente eu uso algumas outras confluências e que vou passar para vocês mais para frente também, que são setups. Principalmente, então já vou até falar para vocês depois irem lá pro vídeo e olhar. Principalmente o IRL e ERL, tá? Ou ERL para IRL e IRL para ERL. Vai ter um vídeo apenas falando sobre isso. Então, primeira coisa, eu olho Internal Range Liquidity para External Range Liquidity, ou contrário, External Range Liquidity para External Range Liquidity. E beleza, eu defini isso onde que ele buscou a liquidez anterior e aí sim eu aplico esse One Setup for Life. Gente, é basicamente isso que eu opero todos os dias. Eu só caso com o conceito do IRL e IRL e aplico isso. Os outros setups, gente, eu vou ensinar para vocês, mas não é algo que eu fico utilizando ali, que eu fico nem prestando atenção. Isso daqui, para mim, é o que mais fez sentido de tudo. Então, por isso que eu vou começar as aulas falando sobre ele. Então, bora lá. Pessoal, recadinho rápido. Todas essas aulas foram gravadas há mais de um ano e meio atrás. Nesse período eu tinha um contrato com a XTB, onde todas as minhas aulas seriam disponibilizadas dentro da XStation, que é a plataforma da XTB. Agora, gente, no momento que eu estou gravando este vídeo aqui para vocês, a XTB, por questões de regulamentação, não vai fazer mais captação de cliente aqui dentro do Brasil. Tiveram algum probleminha ali com a CVM, mas não vai impactar nada nos clientes que eles já têm lá dentro da plataforma. É uma corretora muito confiável, muito grande no mundo todo e não tem problema nenhum continuar operando por eles. Porém, eles não conseguem, mas não podem mais fazer captação de cliente aqui dentro do Brasil. Ou seja, todas as minhas aulas foram gravadas, quase todas as minhas aulas foram gravadas utilizando a plataforma XStation. Porém, gente, agora que o vídeo está sendo disponibilizado aqui dentro do YouTube, vocês podem sentir a vontade de utilizar o TradingView ou a sua plataforma favorita para poder fazer as análises. Se tiver alguma ferramenta que eu mostrei ali na XStation e vocês não estão achando no TradingView, deixe o comentário lá no Discord dos alunos, o link está aqui na descrição desse vídeo, que eu posso fazer um vídeo ali do paralelo. Tá vendo essa ferramenta aqui da XStation? Vocês podem utilizar essa daqui no TradingView. Beleza, pessoal? Jornada Trader, aula 105, One Model for Life ou One Setup for Life. Tem as duas nomenclaturas, mas o conceito é exatamente o mesmo, tá? Então vamos lá. Kit essencial do ICT, um único fluxograma que cabe no bolso e serve para qualquer mercado, qualquer sessão e qualquer time frame. Depois de dezenas de blocos, gaps, linhas de tempos e ciclos, você precisa de um atalho mental que reúna só o que importa. Esse é o One Model for Life ou One Setup for Life. A partir de hoje, cada gráfico que você vai abrir será filtrado por esse único fluxograma. E, gente, se vocês aprenderem isso daqui certinho, e obviamente, a gente precisa do contexto do mercado, a gente precisa do viés diário, a gente precisa ver a última captura de liquidez, a gente precisa analisar o que aconteceu nas sessões anteriores, para aí sim a gente tomar a decisão. Tá bom? Então, isso daqui é o setup. É o setup, o que que é? É um conjunto de ferramentas, um conjunto de... Como que eu explico? É um conjunto de movimentos que eu gostaria que o preço fizesse no momento que eu for operar. Porém, para esse conjunto de ferramentas funcionar, esse conjunto de movimentos funcionar ao meu favor, eu preciso de olhar tudo o que aconteceu antes para aí sim tomar a decisão e ver se esse conjunto aí de movimentos vai funcionar para o dia de hoje, certo? Então, bora lá, porque senão o pessoal vai achar que é só isso daqui, só olhar ali o desenho é isso. Não, gente. Eu opero utilizando o contexto, tá? Então, para mim, o contexto tem que estar todo alinhado. Se o contexto está alinhado, aí sim eu vou procurar essas formações para eu poder operar. E outra coisa que eu falo desde o início do curso, eu não gosto de ficar colocando print aqui, eu não gosto de pegar as ferramentas e vir fazendo, é assim, gente, aconteceu isso, virou, pronto, olha aqui que simples.
Porque na hora que a gente está olhando o gráfico, tem muito ruído, tem muita coisa, fica quase que subjetivo, então a gente precisa treinar o olho para conseguir encontrar isso. Eu vou dar um exemplo que eu utilizei na aula passada, enquanto eu estava gravando a aula passada, foi uma entrada que eu fiz na aula passada e eu consigo explicar ela hoje também, utilizando esse One Setup for Life ou One Model for Life. Então vamos lá. Etapa a etapa. Primeira coisa, o viés diário. Sem contexto, a gente não tem como operar. Então, você precisa fazer a leitura semanal, a leitura do diário, enfim, tem toda uma aula já falando sobre viés, eu não vou falar sobre aqui. Liquidez. A gente sabendo qual que é o viés do dia, a gente estando enviesado para o dia, aí sim a gente vai procurar as liquidez. Quais são essas liquidez? A máxima e a mínima do dia anterior, máxima e a mínima da semana anterior, máxima e a mínima das sessões anterior e a máxima e a mínima de um time frame acima daquele time frame que eu opero. Se eu opero M1 e M3, são os dois time frames que eu faço as minhas entradas. Se eu opero M1 e M3, eu vou buscar a máxima e mínima do M15. Tá? O H1 às vezes fica muito longe e o preço acaba não indo, mas do M15 é um alvo muito interessante para eu buscar. Estrutura, sempre esperar uma quebra de estrutura com displacement, que é aquele candle grandão, um candle de força, deixando um gap, formando um order block para quem opera order block. Eu opero só gaps, tá, gente? Então já estou adiantando. Eu só faço minhas entradas em gap. Eu só opero Fair Value Gap e eu só opero BPR. E o inverso é um Fair Value Gap. PD Arrays, né? Obviamente a gente precisa traçar ali uma área de premium discount, né? Aí na hora que o preço chegar na nossa área premium ou na nossa área de discount, é o melhor momento para a gente efetuar essa entrada. E o trigger, né? O que é o trigger? É o momento, qual que é o gatilho da nossa entrada? Tá dentro do horário operacional, dentro da Killzone que a gente vai operar. E eu fiz uma aula só falando dos horários da Killzone e mais assertivo ainda dentro de uma macro, tá? Esse exemplo aqui é uma entrada que eu fiz ontem enquanto eu gravava uma aula, a aula da macro, na verdade. Foi o momento que eu fiz ensinando a aula da macro e eu vou explicar agora com todo esse contexto por detrás dele. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Eu coloquei no replay, tá, gente, do TradingView, então vai reprisar o que aconteceu ontem. Ah, mas operar gráfico parado é fácil, tá? Mas isso daqui eu fiz enquanto o gráfico estava andando no dia de ontem, tá? Então foi uma operação que eu peguei enquanto eu gravava as aulas, né? A aula de macro que eu gravei ontem, mas para vocês não tem esse de ontem hoje, né? Tá tudo junto. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui no gráfico diário, tá? Então, eu só tirei o gráfico, o candle de hoje. Então, o de ontem e anteontem. Então, vamos lá. O que que eu marco? A máxima e a mínima do dia. Então, aqui, ó, Buy Side Liquidity, Previous Daily High. E aqui embaixo, Buy Side Liquidity, Previous Daily Low, máxima e a mínima. Tá? Então, aqui, ó, eu coloquei o replay até para começar às 8 horas da manhã, que é mais ou menos o horário que eu chego no gráfico, tá? Então, 8 horas da manhã, horário de Nova York, é mais ou menos o horário que eu chego no gráfico e começo a fazer a minha leitura. Então, aqui, ó, eu tenho a máxima e a mínima do dia. Beleza. O que que eu vi que aconteceu já? Ele já, né, suipou, né, durante a sessão da Ásia e da sessão de Londres, ele já suipou a máxima e a mínima do meu dia. Aí eu começo, tem gap, tem gap, tem gap. Opa, aqui eu tenho um Fair Value Gap. Então já um pouquinho, Fair Value Gap de 4 horas, 1 hora. Ó, o que que aconteceu? Aqui é o Fair Value Gap de 4 horas, ó, certinho. Eu gosto sempre de marcar com precisão. Então aqui, ó, sempre vou corrigindo. Então aqui, ó, o preço, né, suipou já a máxima do dia anterior. Até trago ela para cá. Aqui a gente tem outro Fair Value Gap, ó, agora de 1 hora. Então vamos lá, o Fair Value Gap Bullish. Olha, eu sempre gosto de especificar. Então quem me acompanha nas lives sabe que eu sou meio noiado com isso. Eu gosto de colocar detalhe por detalhe do que eu estou fazendo. 15 minutos. Agora, aqui nos 15 minutos, eu começo a marcar a máxima e mínima das sessões. Então, vamos lá, ó. 15 minutos, 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 15 minutos
Vamos começar na Ásia, né? Das 20 e até a meia-noite. Aqui o zone da Ásia. Então, ó, da 20 à meia-noite. Então, aqui, ó, eu tenho a mínima da Ásia, Asian Low, né? E aqui, ó, foi Asian High. O que que eu consigo ver aqui já? Ó, marquei a mínima e a máxima da Ásia. O que que eu consigo ver? Que a Ásia foi expansão, certo? Então volta lá na aula de AMDX e XMD e vocês já vão ter, só de ver isso daqui, a gente já consegue prever os próximos, consegue prever não, né, gente? A gente já consegue especular os próximos movimentos do mercado. Então aqui eu já vi que o movimento da Ásia foi um movimento de expansão. Então agora vamos lá, das 5, né? Vamos marcar Londres, 2, 5, ó, vamos marcar Londres. Então aqui eu tenho a máxima de Londres, ó, London High, e aqui, ó, que já foi swipado o London Low, certo? Eu vou tirar essas marcações. Ó, olha aqui, ó o contexto. A Ásia foi de expansão. Londres continuou o movimento e depois, olha lá, começou a corrigir. Então, deu uma boa corrigida no movimento. E ó, a mínima de Londres foi swipado. Se a mínima de Londres foi swipado e ó, e ele expandiu novamente, o que que eu estou esperando? Uma captura de liquidez, né? Aqui na máxima de Londres. Então vamos lá, eu jogo para o time frame que eu vou operar, que são os 3 minutos ou 1 minuto, né? Dependendo se o dia está deixando muito ruído ou não. Isso daqui eu decido meio que na hora que eu vou operar, não tem uma regra exata. Então vamos lá, eu dou mercado tá indo, tá indo, indo. Opa, opa. Qual o horário? Que horário que eu começo a operar? A partir da abertura da NYSE, 9h30. Então, olha aqui, ó, o mercado dançou, dançou, deu aquela acumuladinha, né? E olha aqui o que aconteceu. Ó, abertura da NYSE, ó, muito pavio e boom, né? Movimento explosivo. Então aqui teve um liquidity run, né? Esse liquidity run foi lá em cima, sweepou e olha aqui, ó, o próximo candle lá, sweepou em 2 candles, o próximo boom, derreteu, certo? Então o que que acontece aqui? Sabendo que a Ásia expandiu, olha que Londres deu uma acumulada, o que que eu espero? Uma manipulação na seção de Nova York e depois uma reversão de preço. Tendo essa reversão de preço, o que que eu posso buscar como alvo? Eu sou scalper, então eu gosto de alvos mais curtinhos. Então, ó, se eu colocar aqui nos 15 minutos, olha aqui, ó, estrutura anterior. Então, tenho esse alvo, e eu posso ter esse também, tá? Então é isso daqui que eu estou buscando. A gente sabe que tem Asian Low, tá? Às vezes vai demorar muito e eu não gosto de ficar muito tempo posicionado. Se você gosta, gente, se você opera um time frame maior, tá tudo certo, tá? Mas eu não tenho por que eu falar, mentir aqui na live aqui no curso, porque eu faço live todos os dias. Então as pessoas estão vendo ao vivo o que eu tô fazendo todos os dias e vocês sabem que eu não fico muitos minutos posicionado. Então vamos lá. Agora, o que que eu estou esperando? Ó, teve aqui já uma quebra de estrutura, né? Então, aqui, ó, já consigo ver uma quebra de estrutura, né? Com displacement. Agora, o que que eu vou esperar? Ó, já aconteceu o que eu queria. Eu tinha o viés do meu dia. Eu vi o que que aconteceu na Ásia. Eu sei que quando a Ásia ela expande, Londres pode acumular, aí eu espero a manipulação de Nova York e entro buscando aí uma correção, uma retração total desse movimento. Então agora o que que vai acontecer? Eu vou até baixar aqui, ó, velocidade, vamos, ó, eu tive um gap, tá? Ó, tive esse gap. Então aqui, ó, na verdade eu vou até filtrar porque agora é a entrada que eu mais gosto, ó, que é o BPR, tá? Então, ó, esse gap está confirmado, então, ó, inverso Fair Value Gap, porque foi rompido, aí depois tem aqui esse Fair Value Gap formando um BPR, então coloca aqui, ó, BPR de 3 minutos. Gente, vocês sabem que quando eu vejo um BPR e o contexto está todo alinhado com aquilo que eu estou imaginando para o dia,
eu só faço a minha entrada, eu não vou só esperar a reação no BPR não. Então aqui, ó, ele retornando nos 50%, o meu stop pode deixar aqui no corpo, ou se quiser ser mais conservador, lá na máxima, né, que deixou. Eu geralmente deixo aqui no corpo, tá, gente? E, ó, e eu posso buscar, vou buscar esse fundinho aqui, porque foi dessa acumulação, né, que aconteceu todo esse movimento. Então, ele corrigiu, capturou uma liquidez interna, né, para ter força, buscar essa liquidez externa e depois ele pode vir para buscar novamente uma liquidez interna. Por isso que eu falei que eu sempre fico casando, né, esse setup com o ERL e o IRL. Então, vamos lá, vamos dar play. Lá o preço chegou 50%, subiu um pouquinho e ó, aqui no primeiro alvo, então primeiro alvo, geralmente o que que eu faço, pessoal? Faço parcial, coloco no break-even, na verdade, ó, na hora que eu vejo esses últimos fundos, onde eu sei que ele pode pegar aqui e fazer uma correção, chegou nesse último fundo, eu já vou e corto o meu risco da operação, já realizo uma parcial e depois eu vou carregando, né, o meu trade. Então esse daqui, gente, simples dessa forma, é o One Setup for Life. Vamos lá desenhar para vocês entenderem. O One Setup for Life é assim, ó. O gráfico tá desenrolando, desenrolando, desenrolando. Aí o que que acontece? Ele captura, né, uma liquidez importante, né? Então foi o que aconteceu. Liquidez do dia anterior. Londres foi e capturou a liquidez do dia anterior. Aí ele começou a deixar pavio, tá? Então tudo isso eu comecei a olhar lá no gráfico, né? No gráfico diário. Aí beleza, Londres continuou, pá, máxima de Londres. Olha aqui, que aqui eu já estou num time frame menor. Aí, ó, o preço deu aquela acumulada. Na hora que ele vem, captura uma liquidez deixada, não supera a última máxima e quebra uma estrutura, o que que eu faço? Eu vou esperar um gap e aí sim fazer a minha entrada, tá? Quando a gente vai procurar na internet, é basicamente isso aqui, ó, o Unsetup for Life. Tá? Nossa, olha que simples, tá? Nossa, é só isso daqui que eu tenho que procurar? É, só isso aqui. Mas não, o que que eu estava olhando, gente? Aqui, ó, era a minha máxima do dia anterior. Então, o preço foi, capturou a máxima do dia anterior na sessão de Londres, tá? Não foi ali na sessão de Nova York, não foi na metade do dia, né? Depois que eu comecei a operar. Foi na sessão de Londres. Então, depois que ele captura essa liquidez na sessão de Londres e começa a deixar pavio, ele tende a dar uma retraída durante a sessão de Nova York. E isso tudo casado com, eu vi que a Ásia expandiu, Londres deu aquela acumulada, criando liquidez em cima e criando liquidez embaixo. Então, quando Londres acumula, criou liquidez em cima, criou liquidez embaixo, eu espero o sweep de ambas as liquidez. Assim que ele sweepou ambas as liquidez, eu vejo qual que é a direção do mercado. Então, lá, ele capturou, né, a máxima do dia, começou a deixar pavio, aí Londres deixou a sua máxima, começou, né, a sessão de Nova York, como eu vi que a Ásia expandiu, Londres acumulou, eu estava esperando aquela manipulação de Nova York e depois uma retração, e foi o que aconteceu. Ele capturou a máxima de Londres, quebrou a estrutura, né? Rompeu o último fundinho ali que tinha, fazendo um Market Structure Shift. Ele retornou em um BPR ou em um Fair Value Gap, e aí sim seria a nossa entrada buscando, né? Poderia buscar, ó, esse fundinho, aí é onde a gente vai conduzindo a nossa operação e cada um tem um gerenciamento para isso e uma gestão, né, de condução da operação. Aí depende do seu estilo operacional, se você é um scalper, se você pode ficar posicionado o dia todo, se beleza, eu gosto de fazer swing por um dia para o outro, ficar posicionado de um dia para o outro, tá tudo certo. Aí cada um vai definindo, vai se conhecendo e vendo qual que é seu melhor estilo operacional. Eu sou scalper, eu gosto de ficar minutos na operação. Certo, pessoal? Então, ó, o One Setup for Life é basicamente isso que a gente está esperando, ó, uma captura de liquidez, ele quebrou a estrutura, tá uma liquidez importante, tá o máximo ou a mínima do dia anterior. Obviamente que o contrário, né, também é verdadeiro, tá, gente? Então, ó, isso daqui, né, numa venda, tá?
Quer dizer, uma compra, que eu tô falando de venda, mas aqui numa compra também, exatamente a mesma coisa. Esse é o One Setup for Life. Mas, gente, por favor, não é qualquer fundo, tá? Capturou um fundo, deu fair value gap, então já vou comprar a favor de fair value. Não é assim. Vamos sempre ver o contexto do mercado. Ele capturou a máxima e a mínima do dia anterior na sessão de Londres ou Ásia? Como que foi a sessão da Ásia? A primeira pergunta que a gente foi, o que aconteceu na sessão da Ásia? Ela acumulou ou ela expandiu? Ah, mas e aí? Eu sei, respondi. O que acontece? Aí você volta ali na aula do AMDX ou XMD, que você vai ver todos os contextos do que podem acontecer, dependendo daquilo que aconteceu na Ásia. Beleza, pessoal? Então, explicado o One Setup for Life, que é o mais simples que tem e é o que eu faço todos os dias, tá? Então isso daqui, ó, eu não fico só esperando a captura da máxima e a mínima do dia anterior. Então, assim, às vezes, se ele capturou, mas aí o preço voltou, tá bem ali no... A gente traçou range diário, né? Então ele tá bem ali perto, no meio do range diário. Então eu vou esperar a captura da máxima e a mínima de sessões anteriores ou de estruturas de 15 minutos, já que eu opero em 1 minuto e 3 minutos, tá? Então, lá, capturou uma máxima mínima de 15 minutos. Eu fico olhando se ele quebrou estrutura para o lado contrário, deixou um fair value gap, aí sim eu vou tentar buscar essa correção. Eu, gente, o meu estilo operacional, eu gosto de operar correção e reversão de mercado. Dificilmente vocês vão me ver em live operando tendência, operando a continuação do mercado. Quem opera tá tudo certo, tá? É uma grande estratégia, principalmente para quem faz swing e para quem faz hold. É incrível isso. Mas eu desenvolvi esse meu gosto pelo mercado em operar reversões, né, e correções dentro do mercado. Então, por isso que às vezes meus alvos são mais pequenininhos, apesar de às vezes o mercado anda bastante e eu vou segurando, mas eu não fico tentando buscar uma estrutura muito longe. Eu só quero sair da minha operação rápido, colocar meu dinheirinho no bolso e é isso. Beleza, pessoal? Então agora, ó, uma tarefa aqui para vocês, eu quero que vocês escolham dois ativos. Uma paridade de moeda e um índice ou um commodity. Então pode escolher ali um euro USD, GBP USD, USD JPY, qualquer um dos majors, né, do Forex, e um índice ou um commodity. Eu não coloquei aqui, mas pode escolher commodity também, o ouro, ou a prata, o petróleo, não tem problema. Eu quero que vocês preencham os pontos de liquidez, né, as máximas e mínimas das sessões, do dia, da semana, e execute um trade na sua conta demo, seguindo exatamente esse modelo. E se vocês puderem postar esse trade no momento que vocês entrarem, depois como que finalizou esse trade, eu agradeço demais. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Até o próximo setup. Fui! Fala, pessoal! Espero que tenham gostado dessa aula. Último recadinho rápido aqui para vocês. Agora, no começo do curso, eu não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, tá? Mas levando em consideração que você começou a assistir esse curso agora, não vai ser exatamente para você. Se já passaram algumas aulas e você está vendo de novo esse recado, porque ele vai ser mantido até o final do curso, e esse curso serviu de alguma forma para você, e você está fazendo algum saque do mercado financeiro, você teve um crescimento e está conseguindo ter os seus primeiros lucros dentro do mercado financeiro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Pix. Se você se sentir confortável e quiser fazer uma doação ali no Pix e escrever uma mensagenzinha de agradecimento, qualquer feedback que vocês quiserem, né, vai ser muito bem-vindo. Se quiser imaginar quanto que será que custou esse curso todo, quanto que eu pagaria por um curso, né, desse tamanho aqui, né, quanto que vale isso aqui para mim, quiser enviar em Pix, fique à vontade. Porém, eu deixo aqui um outro recado para você. Se você quiser imaginar quanto vale esse curso, 5 mil, 10 mil, 15 mil, pega esse valor, faz uma doação para alguma entidade da sua família, para alguém que está precisando, é de muita valia também. Independente da doação que você fizer, só faça isso se você conseguiu tirar algum proveito desse curso e o mercado financeiro começou a ser... Fugiu a palavra. Se você está fazendo saque aqui do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, recadinho rápido aí. Ele vai estar no final de todos os cursos. Então, você vai cansar de ver e vai até decorar minha fala. Fechou, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!